Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 26 de julho, né? É um sábado de 2025. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, os ídolos de Mica, Juízes 17, tá? Diz assim, havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, os 300 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana Geralbane, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal, meu Deus, é que o Senhor cresça sempre, que o Senhor apareça, que o Senhor seja exaltado, glorificado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo de Deus, através da palavra, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, a tua palavra é vida, a tua palavra é tudo em todos, meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, é tudo para tua honra, é tudo para tua glória, é tudo sobre ti, para ti. Amém, Jesus, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, né, os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, aleluia. Os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei e disse-lhe a sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Olha só, o filho dela rouba a prata dela, né? E aí, o que ela pede para ele fazer? Ela devolve, né? A mãe de Mica devolve, né? A prata para ele, né? Para que ele faça um ídolo. Igreja, detalhe, o povo de Israel não podia adorar ídolo, ok? Mas ela simplesmente devolve para o seu filho. Já começou algo errado aí, porque a gente sabe que o povo de Israel, eles tinham os 10 mandamentos e a lei, tá? E a lei do Senhor era clara, não deveria adorar outro Deus a não ser Deus, nem em cima do céu, nem em cima da terra, nem embaixo d'água, não poderia, né? Então a gente vê que aí Mica, ele simplesmente, primeiro detalhe, ele roubou a mãe dele, as pratas, depois ele vai, né? E ele diz assim, o que disse certa vez a sua mãe, os 13 quilos de prata que foram roubados, pelos quais eu ouvi pronunciar a maldição, na verdade, está comigo. Aí, ele, além de roubar, ela ainda abençoou. Ela não corrige o filho, tá? E disse-lhe a sua mãe, oh, Senhor, abençoe meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata, a mãe lhe disse, consagre solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Eu devolvo você. Por quê? Porque não tinha juiz. Então, assim, eles tinham necessidade de adoração. Então, a igreja, eles adoravam qualquer coisa. Mas não queria adorar Deus, porque eles não vê. Porque o povo das redondezas, os cananeus, os jebuseus, os povos pagãos tinham ídolos. Então, eles estavam inseridos no meio do povo. Então, eles tinham aquele mesmo costume que aquele povo tinha, infelizmente, prosseguindo. Mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2,4 kg e deu a um oríveres que dele fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Então, a própria mãe, tá? Olha o detalhe. Vamos lá. Mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2,4 kg e os deu a um oríveres que dela fez imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Então, ela simplesmente pegou, né? Ele devolveu, ela pegou e fez a imagem. Toma, filho, põe na tua casa, eu vou mandar fazer. Simples assim. Então, é bem assim, a idolatria e a desobediência dela
fez com que seu filho desobedecesse também. É algo terrível, porque o povo de Israel estava totalmente paganizado. E aquilo não era. Deus é um Deus monoteísta, né? E eles estavam ficando idólatras, né? Então, e essa imagem esculpida de metal ali, meu Deus do céu, né? Provavelmente era feita de madeira, com prata, revestida com prata, couro, eu não sei, não sei. Mas eu sei, né, que ele foi para casa de Mica, do filho dela. E aí vamos prosseguir. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, peraí, eu vou fazer um altar para mim. Então, não tem sacerdote? Não tem pessoas para estar dirigindo? Então, eu vou ser o sacerdote aqui nesse momento. E é muito interessante porque a palavra vai dizer bem clara. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Então, assim, mas totalmente errado, porque a linhagem sacerdotal era algo que vinha, né, de Arão ali, né? Então, tinha todo o sistema, todo o ritual, mas como o povo já estava totalmente, né, degradado, era uma degradação moral de Israel, eles faziam o que eles queriam. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia. Além de não haver rei, tá? Porque o rei vai surgir futuramente ali com Saul, a gente vai ver lá, né? Em 1 Samuel, mas também não tinha juiz. E o último juiz que teve foi Sansão, e Sansão fez coisas terríveis. Sansão era um homem mulherengo que se envolvia com outras mulheres, ok? Então, assim, ele não tinha aquela, ele não julgava o povo, né, para estar na vontade do Senhor. Então, olha só como foi o rastro de Sansão. Vamos lá. Um jovem levita de Belém. Olha só para tu ver. Vamos prosseguir. Aí vamos botar o verde. 1:7. Um jovem levita de Belém, Judá, procedente da clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você é? Então, um levita. Então, ou seja, olha só, vem um levita, né? Um jovem levita. Mica, que possuía um santuário. E aí, ele mesmo fez o manto sacerdotal e ele colocou seu filho como sacerdote. Aí veio o levita, só faltava isso. Para restaurar um templo, para mandar Sudecomanai, um templo que já não, a arca do Senhor, né? Porque era a presença da arca, cadê? Era onde estava a presença de Deus. Totalmente errado, tá? E Mica lhe perguntou, de onde você vem? Ele disse, sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele, estou à procura de um lugar para morar. Então, ele não tinha, né, para onde ir. Provavelmente, a situação estava difícil, porque a degradação moral do povo era algo terrível, né? Porque o povo já não tinha liderança. Josué morreu, acabou a igreja, né? Josué morre entre os juízes morriam, eles caíam na degradação moral de novo, na prostituição dos ídolos. Então, era algo terrível. Então, não havia rei, tá? Não tinha monarquia. A monarquia foi estabelecida, a gente sabe mais para frente ali com Saul. Os demais povos, os cananeus, os hetitas, os heveus, esse povo sim, eles tinham rei, tá? Mas o povo de Deus não tinha, né? Segunda aliança, eles tinham a arca da aliança que representava a presença de Deus. Era Deus que era o rei deles, era Deus que era o guia deles, ok? Aí Mica disse, fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Poxa, eu não tenho nada, né? Sou levita, né? Eu estou sem direção. Aí vem alguém e lhe oferece comida, roupa. Igreja, olha a bagaceira, né? Igreja não é diferente nos dias de hoje, tá? Quanta gente sem direção, montando igreja, servindo a Deus. Tem gente que não medita na palavra, tem gente que não é para ser ungido, é ungido. Igreja é muito sério, igreja. Tem gente que não é para ser ungido, é ungido. Igreja é muito sério. Às vezes eu me deparo com coisas assim que eu falo assim, oi, como assim? A irmã veio aqui e me ungiu missionária. A irmã veio aqui e me ungiu pastora. Gente, as coisas do Senhor não é assim, igreja, de verdade. Deus, ele confirma, né? E ele prepara o dia e a hora, né? Eu posso falar de mim. Quando Deus me chamou para missionária, foi em 2010. Eu fui ungida em 2017. Estava na faculdade ainda. 2017, 2018, mais ou menos na época da faculdade. Ali eu terminei a faculdade em 2018 de psicologia. E foi assim. Foi algo assim que o pastor não queria me ungir, tá? Ele não queria. Ele não aceitava o meu ministério.
E aí eu já tava em outro ministério, indo com a minha família e tudo, mas eu não podia sair de lá porque eu não tinha terminado o tempo. Deus falou que eu não tinha terminado. E eu ia lá uma vez no mês. Aí um dia ele falou assim, eu preciso, né? E me chamou para pregar numa igreja dele, eu fui pregar. E aí eu falei, pastor, você sabe, né? Do que o senhor tem que fazer, que Deus já falou, é com você. E aí ele falou, não, eu sei, mas você sabe, blá, blá. Aí depois, passou uns 3 meses, ele me chamou na festividade da igreja e me ungiu. Na frente da igreja, ele falou assim, ó, gente, eu tô ungindo ela missionária na Urbano, mas assim, depois eu explico pra igreja por quê. Por quê? Porque ele tava segurando. Então não é assim. Deus já tinha falado, ó, com ele há anos, e já tinha usado, mas ele resistia, né, o meu ministério. Então, agora eu vejo Deus falar assim. Tem gente que fala assim, ai, não tem pastora. Mas eu vejo Deus usar vários vasos, várias pessoas, porque eu sou crente pentecostal e fala assim, ó, Deus tem um chamado de pastorado para você. Igreja, não queira contender com Deus. Aquilo que você não acredita é mistério. A minha vida e a sua, cada um tem o seu mistério com Deus, né? Então a gente tem que estar bem atenta a isso. Mas a gente vê o que acontece aqui, né? O levita, ele não tinha nada, de repente ele vê, né, 20 gramas de prata por ano, roupas e comida. O que o jovem levita vai fazer? O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. E ali Mica cuidou dele, ok? Aí Mica já tinha a igreja levantada, né? Engraçado. Ele já tinha um filho dele como sacerdote. Ele como sacerdote. E aí aparece o levita, pronto. Então, assim, algo totalmente disturpado daquilo que Deus havia dado para Moisés, né? Para o mandamento do Senhor, né? Como que era o sacerdócio nessa época, como deveria ser. Aí no 12, Mica acolheu o levita e o jovem se tornou um sacerdote e ficou morando em sua casa, ó. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou um sacerdote. Então, assim, de levita ele se tornou sacerdote. E não é assim, porque a linhagem sacerdotal era totalmente diferente, ok? A linhagem sacerdotal via de Arão. Então, ele não poderia ser levita, tá? Porque os levitas não fizeram parte nas 12 tribos. Deus tomou os levitas para si, para cuidar das coisas do Senhor. Então, olha para você ver a degradação moral como é que estava. E Mica disse, agora sei que o Senhor me trará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Então, totalmente invertido. Então, igreja, olha só a confusão que estava. Por quê? Porque não tinha uma liderança, tá? Hoje não tem uma liderança, as pessoas fazem o que quer. Onde não tem uma liderança, tá? Que tem autoridade de impor as coisas do Senhor, as pessoas fazem aquilo que quer. Ramandai ashurebidekomanai. E as coisas do Senhor é com ordem, tá? Tipo assim, a mãe dele, ele rouba a prata da mãe dele, a mãe dele, ele devolve pra mãe dele que foi ele que roubou, devolve pra mãe. Aí a mãe pega, ele não quer, a mãe pega, vai fazer um ídolo. Aí ele pega, tem um altar na casa dele, ele monta o altar, ele faz um manto para ele, se diz sacerdote, unge o filho dele, fala que o filho dele é sacerdote depois aparece um levita, ele dá um salário para um levita, né, e roupas e comidas, o levita fica, o levita se torna sacerdote. Igreja, quanta profanação. Não, igreja, é muita heresia, né, para um povo só. Mas por quê? Porque não tinha juiz, né? Porque não tinha juiz nessa época. Nessa época não tinha levantado juiz. O último juiz foi Sansão, que liderou ali durante 20 anos, né? E a gente sabe que Sansão não foi um exemplo de juiz. Sansão era muito mulherengo, né? Então, igreja, a gente tem que prestar muita atenção, porque as coisas do Senhor não é de qualquer jeito, amém? Não é de qualquer jeito. Então, esse aqui é um falso sacerdote com um falso levita. Então, um falso ministério. Deus abençoe vocês. Vigie. Tem um monte de lugar assim. Vigie com as coisas de Deus, né? Porque as coisas de Deus é santa. Nós não podemos botar outro fundamento onde já o fundamento é Jesus, tá? E aqui eles não poderiam colocar outro fundamento, porque a lei e os mandamentos foi dado para quem? Para os judeus. Ele tinha que seguir aquilo que os judeus faziam, tá? Foi dado para o povo de Israel. Então tinha uma lei, tinha um mandamento. Tem lá em Números, em Deuteronômio, Levítico, tem toda uma história, como deve ser os levitas, como deve ser o sacerdote, é toda uma história, não é de qualquer jeito, amém? E aqui ele tava de qualquer jeito. Deus abençoe vocês, tem aí um domingo abençoado, um sábado abençoado em nome de Jesus, fiquem na paz.